Bolsonaro, ele sempre foi tóxico. A diferença agora é que ele perdeu o interesse, muita gente perdeu o interesse nele porque ele perdeu o poder. E quando você perde o poder, você perde a capacidade de fazer coisas, gerar, de fazer com que pessoas ganhem dinheiro, de que pessoas também tenham poder, a pessoa acaba perdendo interesse. Ah, não, ele virou tóxico por conta das ações golpistas. Gente, o sujeito foi corresponsável por 700 mil mortes, né? Vamos ser bem sinceros, né? Então, não é de hoje que ele é tóxico há muito tempo. Ele é tóxico pelo que ele fazia, ele é tóxico pelo que ele dizia, ele é tóxico pelo que ele deixava de fazer, ele é tóxico por uma série de coisas. Ele é tóxico por conta da inflação, ele é tóxico por conta da perda de emprego. Tem um monte de coisas assim que levaram o país a quase ao seu limite, né, por conta das ações e inações do presidente da República. Agora, Bolsonaro é uma pessoa comum, e é uma pessoa comum que pode ser, inclusive, presa. Pode ficar inelegível e pode ser presa a depender do avanço das investigações em várias frentes, frentes de corrupção, frentes ligadas a genocídio, né, como a própria situação dos Yanomami mostra, frentes relacionadas a ataques ao Estado Democrático de Direito ante e durante as eleições, frentes ligadas ao golpismo, a tentativa de golpe de Estado já neste ano, tem várias formas que ele pode ser preso. E aí o que acontece? Como ele não tem poder mais, ele sempre foi golpista, ele sempre foi exatamente isso que a gente está vendo. A diferença é que ele tinha foro privilegiado e tinha poder. Agora, sem foro privilegiado, sem poder, muita gente não chega perto dele, porque acha que ele pode, agora ele não consegue nem proteger ele mesmo, vai conseguir proteger outras pessoas, aí fica mais difícil. Eu acho, o Fabiola, aqui, e ele ainda tem um grande apoio, tem uma massa de gente. Quando ele vier, se ele voltar ao Brasil, se ele aumentar o tom do discurso, vai chegar gente famosa que vai abraçar ele também, porque sempre tem chinelo velho para pé cansado. Mas o pessoal que é minimamente esperto vai ficar longe do Bolsonaro, porque o Bolsonaro agora é tóxico e tá Uhum. na planície e não mais no Planalto. O governo Bolsonaro, ele já entrou com essa proposta de campanha, né? Então, não só a FUNAI, mas todo o governo em si, né? Ele não somente não agiu, ele se omitiu de cumprir as suas obrigações constitucionais, mas também ele encorajou as invasões. Então, quando eu falo que avançou consideravelmente, é porque houve um estímulo digamos assim, o fato do presidente ir em Roraima, ir numa área de garimpo e dizer que ia regulamentar, isso acaba que provoca um aumento da invasão e encorajamento das pessoas que acham que aquele crime, o fato de invadir terra indígena é crime, garimpo ilegal em terra indígena é crime. Então, se acham nas condições de impunidade e também que algum dia essa situação seria regulamentada. Então, não é regulamentada porque se trata de um crime. A nossa Constituição Federal ela não permite garimpo em terras indígenas. A questão da mineração em terras indígenas é uma situação que ainda não se regulamentou e então é considerado crime. Então, quando o próprio órgão de Estado, o governo, ele vai e fomenta toda essa propagação, então as pessoas ali no seu dia a dia acham que garimpo é a solução para a crise econômica. Então, por outro lado, né, os garimpos que ficaram mais agressivos se tornaram crime organizado, porque não é aquele pequenininho que tem poder econômico na mão, mas sim as empresas que fomentam a entrada de garimpo, como a empresa aérea, como abastecimento de garimpo, em razão de toda essa conjuntura, complementando aquela discussão que a gente estava falando, por que, que o Yanomami não se... porque leva toda uma interferência externa, a questão da bebida alcoólica, a droga, inclusive facções, né? Acaba que causa um conflito. Então, muitas pessoas relatam que não conseguem mais nem sair para a roça. E, Uhum. fora isso, as ameaças de morte, abusos sexuais, toda a interferência em relação aos jovens. Então, assim, o governo Joênia, sabia disso e não fez nada. Então, assim, foi Jo- omisso e encorajou todos esses crimes. Joênia, falando, ainda seguindo um pouco na questão da FUNAI, dando sequência à pergunta da Fabiola, o Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, ele deu uma declaração especialmente sobre a FUNAI. Ele disse que, se eleito, ele ia dar uma foiçada no pescoço da FUNAI. Ou Então, seja, ele ia matar a FUNAI. Ele vai dar vou dar uma foiçada no pescoço da FUNAI. Ele disse isso a empresários no Espírito Santo e começou a dizer um monte de coisas
né, para um monte de coisas absurdas, começou a dizer que se alguém acha um cocô petrificado de indígena, acabou a fazenda, que se um indígena monta uma casa no meio da praia, a FUNAI vai lá e diz que aquilo é uma terra indígena e acabou, né? Ah, Ele cumpriu isso, essa foiçada é o sucateamento, o desmonte, a política anti-indígena, ela foi bastante encorajada dentro da FUNAI. Hoje a FUNAI se encontra totalmente sucateada, servidores que respondem PAD por tentar defender os direitos indígenas. Então, inclusive, encontramos aí um PAD em nome do Bruno Pereira, né, que não foi nem extinto, ele foi assassinado e o PAD ainda existe. Então, isso, quando eu tomar posse, é a primeira coisa que eu vou tirar. Enfim, mas teve todo o encorajamento para reverter a obrigação da FUNAI, encorajar tanto invasões, flexibilizar regras, como, por exemplo, aquela instrução normativa que a semana passada nós revogamos junto com o IBAMA, que era justamente a entrada de outros projetos, de outros fazendeiros que tinha um olhar de exploração dos recursos naturais dentro de terras indígenas. E colocou militares, principalmente, para gerir. Então, colocou pessoas deles justamente não para proteger, mas para facilitar invasões, facilitar a entrada de pessoas para explorar e, por outro lado, perseguiu os indígenas, perseguiu quando estiveram denunciando em tribunais internacionais, proibiu o cúmulo de, a partir do primeiro momento que eu fui na FUNAI, tanto os servidores como lideranças indígenas falaram que há 4 anos, ou mais de 4 anos, não conseguiam entrar na sala da presidência. Então, por aí a gente já tira a política anti-indígena que era desenvolvida pela FUNAI. E eu creio agora que, a partir desse momento que o governo está apurando as responsabilidades, também deve ser apurada a responsabilidade de quem assumiu a FUNAI nesses tempos, que também é cúmplice dessa situação que está acontecendo na área Yanomami, tanto do lado da questão da saúde, mas na responsabilidade do avanço dos garimpos. Eu acredito que essa foiçada que você disse que Bolsonaro ia dar na FUNAI, ele chegou a dar pela falta de investimento, pela falta dos recursos para a FUNAI cumprir sua obrigação, pelo estímulo às invasões e por ter colocado pessoas que se omitiram de cumprir suas obrigações institucionais. Então, são servidores públicos que se omitiram, não apresentaram nenhuma resposta e, por outro lado, encorajaram a invasão em terra indígena. Então, isso deve ser apurado pela Polícia Federal, deve ser investigado, e pelo Ministério Público Federal, se houve a configuração desses crimes em torno de pessoas que atuaram, que deveriam atuar, na verdade, e não Na atuaram e proteção, têm né? uma obrigação. Tanto a Deputada. proteção como em outras áreas que são Uhum. obrigatórias a FUNAI. A FUNAI é uma autarquia que tem um estatuto, que tem uma missão institucional. E Sim. quando não responde, além de se omitir, prevarica. Está num momento delicado, mas eu acho que é cedo cantar o afundamento e o fim do Bolsonaro, viu? Por quê? Porque eu olho para os Estados Unidos. Teve um momento, depois que o Trump perdeu, que também pareceu que, nossa, finalmente os Estados Unidos vai se livrar desse líder tão populista, que alimentou tanto de fake news as pessoas. Acho que estamos evoluindo. Passados alguns anos agora, a gente olha, Trump segue a liderança quase inconteste entre os republicanos, o discurso negacionista altíssimo entre eles, o extremismo altíssimo. Então, embora eu torça muito e quero muito e tentarei ajudar, inclusive, que a direita brasileira supere o Bolsonaro e consiga encontrar algo melhor, algo mais democrático, algo mais competente, algo que defenda, sim, valores inegociáveis como direitos humanos, como liberdades individuais, que trabalhe realmente para um Brasil melhor e resgate valores, inclusive valores da religião, mas de maneira sincera, de maneira minimamente íntegra, e não com o descaramento, a ganância absoluta e a aposta total na fake news e no extremismo, como foi no Bolsonaro. Espero que isso aconteça. O Bolsonaro está num momento difícil. A gente vai ver novas acusações aparecendo contra ele. A gente vai ver realidades que todo mundo suspeitava sobre o governo, mas agora aparecendo de maneira documentada. Agora aparecendo as omissões, os crimes, tudo de maneira inegável, quase flagrante. Eu imagino que, inclusive, ligado à questão indígena, que a gente está vendo a extensão da crise e a extensão da destruição. Então, tudo isso pode enfraquecer o Bolsonaro. Espero mesmo realmente que aconteça, mas acho que é cedo ainda para cantar essa vitória. Qual